Tá, e o que é a aceleração instantânea? É a taxa de variação em um instante específico. Veja que nesses casos aqui que a gente estava trabalhando, a gente estava pegando a média, a aceleração que na média o corpo vai ter. Só que tem muitos casos em que, por exemplo, uma trajetória muito louca aqui, eu tenho um corpo que, nesse instante A aqui, ele tem intenção, digamos assim, ele tem uma taxa de variação de sua velocidade em, sei lá, 100 metros por segundo. Só que logo no instante seguinte, ele pode ter uma que, sei lá, é de 80... Segundo ao quadrado, olha o erro que eu ia cometer. Mas logo no instante seguinte, no ponto B, ele pode ter uma aceleração de 80 metros por segundo ao quadrado, por exemplo. Veja, que isso aqui é relativo ao seu instante. É no instante que estão trabalhando. Isso é algo que só naquele ponto ele tem. Naquele ponto ele tem essa taxa de variação de velocidade. Ele tem essa intenção de mudar a velocidade com aquela magnitude que eu estou indicando como 100 metros por segundo ao quadrado, como 80 metros por segundo ao quadrado. Isso é relativo ao instante. Tudo bem? Beleza. Agora, quando que a aceleração média vai ser igual à aceleração instantânea em todos os pontos? Quando a aceleração for constante. E vai por mim, esses são os casos mais comuns em problema de OBF, em problema de Internacional de Física, em problema de Olimpíada Paulista de Física. Sério, isso não só em Olimpíada, vestibular, ensino médio. Sério, porque boa parte dos fenômenos mais importantes da natureza trabalham com aceleração constante. São poucos os casos da natureza que trabalham com aceleração não constante. Por exemplo, os problemas mais úteis para a gente envolvem gravidade. E gravidade, perto da Terra, ela é constante. O que é gravidade? É a aceleração. É uma aceleração. É um agente que varia a velocidade. A aceleração da gravidade é o quê? É uma aceleração. É um agente que vai variar a sua velocidade. Entendeu? Mas enfim, quando que a aceleração em si é constante? Porque, ora, falamos, a aceleração média será igual à instantânea quando ela for constante. Mas o que faz ela ser constante? O que faz ela ser constante é... Agora eu vou puxar um pouquinho da matéria do Leite, só para a gente poder entender um pouco. Eu não vou roubar a matéria dele, fiquem tranquilos. Mas ela vai ser constante quando a força for constante. Quando a força que atua no objeto for constante. Ah, não sei o que é força. Fica tranquilo, você vai ver isso com o Leite. Não é minha matéria. Isso aqui eu só estou dando um overview, tá? Ah, não sei o que é isso. Tudo bem, você não tem que ver isso agora. Mas, por exemplo, só para ilustrar. Perto da Terra, as forças que puxam os objetos para baixo são constantes, certo? De forma que, como a força aqui é constante, a gravidade é constante. Detalhe, uma coisa que é importante saber. A gravidade, ela possui um módulo fixo perto da Terra. Ou seja, o número dela, o número da aceleração da gravidade, qual que é o valor exato? É 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Tem que saber? Não, não tem que saber. É só curiosidade. A gente trata a gravidade em problemas de física como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Para facilitar a conta, já vi caso em que a gravidade é sendo tratada como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas hoje em dia é bem raro. Você encontra muito mais gente usando isso daqui, tudo bem? Porque é o mais importante. O importante não é você saber o valor exato, é saber calcular. E a gente usa a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado porque é mais fácil, tudo bem? Beleza. Isso aqui eu vou deixar para o Leite trabalhar um pouquinho. Não vou ficar roubando muita matéria dele não, tá? Mas aqui é só para vocês entenderem por que a aceleração é constante. Vocês vão ver isso muito melhor com o Leite do que eu, tá? Isso aqui é só para vocês já colocarem aquela luzinha na cabeça. Tem alguma coisa a ver com força. Não sei o que é, mas tem a ver com força. Só para vocês já terem esse estalinho na cabeça. Quando o Leite for dar isso, ele vai poder falar isso com muito mais propriedade do que eu. Tudo bem? Enfim. Vamos para alguns exemplos de cálculo de aceleração. Tudo bem? Bom, o primeiro exemplo é... Eu tenho um carro que está numa rodovia e ele está andando a uma velocidade de 20 metros por segundo, o que seriam 72 km por hora convertido. E depois de 2 segundos, ele está com uma velocidade de 30 metros por segundo, ou seja, 108 km por hora. Qual que é a aceleração média dele? Pausa aí e tenta resolver. Beleza, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que pensar é aquele modelinho que eu inventei para cinemática, que eu passei para vocês, vale para aceleração também, vale para velocidade, vale para aceleração, vale para tudo. Se vocês fizerem aquele método, sempre vai dar certo. Beleza? Então, vai. As ideias principais do método. Primeiro de tudo, arbitre um eixo. O que é um eixo? É um segmento de reta. Ixi, acho que eu tô... tá. É um segmento de reta orientado que vai apontar para a direita. Poderia ser para a esquerda? Poderia. Eu arbitrei para a direita, tudo bem? Então, no meu caso, vou supor que para a direita é positivo. Tudo que estiver indo para a direita
é positivo, tudo que estiver indo contra a direita é negativo. E vou arbitrar que meu zero está aqui. Tudo bem? Beleza. Tudo que estiver à esquerda do meu zero tem posição negativa, tudo que estiver à direita do meu zero tem posição positiva. Tudo bem? Beleza. Só que ele não falou de onde que parte, então não vou nem me importar muito com o zero. O zero pode estar à direita e pode estar à esquerda, não vai importar. Mas vamos lá. Então tudo que estiver apontando para a direita é positivo. Tudo bem? Vou até pôr um zero aqui, vai. Opa, vou até pôr um zero aqui só para manter o roteiro. Essa aqui é a minha origem. Eu vou supor que o carro parte de um ponto qualquer, tá? Vou supor que ele parte de um ponto qualquer. Certo? Ele está aqui a 20 metros por segundo. É mais ou menos. Bom, eu arbitrei que está indo para a direita. Então é mais, por quê? Porque eu estou falando que tudo que está apontando para a direita é positivo. Meu alarme está apertando aqui. Tá. Desculpa. Tá. Está apontando para a direita, então a sua velocidade é positiva. Beleza. E aí eu falo que depois de 2 segundos, ele está com uma velocidade de quê? De 30 metros por segundo, também para a direita. Logo, mais 30 metros por segundo. E eu falo que nesse instante aqui, nesse tempo, ele levou 2 segundos para completar esse negócio. Qual é a sua aceleração? Bom, como a gente viu antes, a aceleração média é a sua velocidade final menos a sua inicial pelo tempo que levou. Tudo bem? Beleza. Qual que é a final? Bom, a final é mais 30. A inicial é mais 20. O tempo foram 2 segundos. Então a aceleração média é mais 30 menos mais 20. Menos com mais dá negativo. Então, aqui por 2 segundos. Menos com mais é negativo. Então eu tenho que a aceleração média é 30 menos 20 sobre 2. 30 menos 20 é 10. Estou trabalhando com 2 segundos. Logo, a aceleração média é mais 5 metros por segundo ao quadrado. Lembra, é metro por segundo ao quadrado. Estamos trabalhando com metro por segundo, estamos trabalhando com segundo. Então, a unidade da aceleração é mais 5 metros por segundo ao quadrado. Uma bolinha, ela está com uma velocidade inicial de 0 metros por segundo. Ela tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade final dela é 30 metros por segundo. Só que acontece, o indivíduo que estava cronometrando esse negócio cronometrou errado. De forma que ele não começou a cronometrar no 0 segundo. Ele começou a cronometrar em algum instante, sei lá, tipo 10 segundos, 20 segundos. Alguns segundos que ele começou a cronometrar. Ele não cronometrou exatamente no 0. Certo? Ele não cronometrou no 0 necessariamente. Aí a pergunta é, então qual foi o instante inicial que ele começou a cronometrar? Dados esses dados que eu dei para vocês. Pausa e tenta resolver. Pessoal, de novo, tem que arbitrar eixo. Então, sempre arbitre um eixo. Se você arbitrar um eixo ruim, você vai se embananar todo para resolver. Então, qual que seria um eixo que faz sentido? Bom, um que parte onde a origem está, onde o objeto partiu, é uma boa ideia. E um eixo que aponte para a direita, porque é para onde ele está indo, né? Porque aí tudo fica positivo e fica mais fácil. Concordam comigo? Beleza. Então, para cá é positivo. Aqui ele partiu do zero. Aqui ele tem alguma posição que eu não sei, porque ele não me deu. E aqui ele tem uma velocidade de mais 30 metros por segundo. Daqui ele partiu com 0 metros por segundo. Ele tem uma aceleração que ele disse que é 2 metros, ou seja, mais 2 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração de mais 2 metros por segundo ao quadrado, ou seja, aponta para cá. A aceleração. Então tá. Olha o que ele está pedindo. O que ele está pedindo para você? Lembra, olha para o que você tem e olha para o que ele pediu. Ele pediu o instante inicial do movimento. E aí que tá, o que ele te deu? V final, perdão, ele te deu a velocidade inicial, a velocidade final, a aceleração, o instante final. Qual é a fórmula que relaciona isso tudo? A fórmula da aceleração média. A aceleração média é velocidade final menos velocidade inicial pelo tempo final menos o tempo inicial, que é a mesma coisa que ΔT. Tudo bem? Mas lembra, as duas fórmulas são equivalentes. Não tem nenhum problema qualquer uma que você usa. Aqui, ó, onde é que está a fórmula? Vamos achar aqui, ó. Aqui, instante inicial. Tudo bem? Tanto faz qual que você usa. Mas nesse caso, como você não sabe intervalo de tempo, opa, é uma boa usar o outro. Então vamos lá. Qual que é a aceleração média? Bom, mais 2. Então, mais 2 metros por segundo ao quadrado é igual a velocidade final, que segundo o nosso eixo aqui é mais 30, menos a inicial, que é 0, pelo tempo final, que é 45 segundos, aqui, né? Menos o instante inicial que ele começou a cronometrar, que é T0. Como é que a gente faz? Ora, temos então que 2 é igual a 30 por 45 menos T0.
Passo 45 menos T0 multiplicando, vamos ter 2 vezes 45 menos T0 igual a 30. Passo o 2 dividindo, vamos ter 45 menos T0 igual a 30 sobre 2, que é 15. Passo o T0 somando, passo o 15 subtraindo, temos 45 menos 15 é igual a mais T0. Logo, T0 é mais 30 segundos. Lembrando, o que é T0? É o instante inicial onde o cara começou a cronometrar. Tudo bem? Parece difícil, mas não é, pessoal. Isso aqui é prática. Isso daqui é prática. O começo sempre é um pouco estranho, mas é prática. Eu garanto para vocês que é prática. Tá? E para acabar, só para a galera não achar que a aceleração sempre é positiva, eu tenho um carro que está a 40 metros por segundo no começo, e depois de 8 segundos nesse trajeto, perdão, ele começa com 40 metros por segundo para a direita. E depois de 8 segundos, ele está com 0 metros por segundo, ou seja, ele freou o carro. Qual é a aceleração do cara? Pausa e tenta fazer. Bom, esse aqui é bem tranquilo. Vou arbitrar um eixo para a direita, que é bom. E o cara, eu vou colocar uma origem, mas nem precisa, 0. E o cara tá com a velocidade que no começo é mais 40, e no fim ele está com alguma velocidade que é 0. Então não vou nem pôr vetor, porque não faz sentido. 0. E ele demorou 8 segundos nisso. Beleza? Então vamos calcular a aceleração. A aceleração, a gente sabe que é v final menos v inicial pelo tempo final menos tempo inicial. Ele não deu os instantes exatos. Ele não falou tipo, instante t igual a 2, instante t igual a 10. Né, final menos inicial. Não, ele deu um intervalo. Então vamos escrever como sendo velocidade final menos a inicial pelo intervalo de tempo. Ora, a velocidade final ele deu é 0. A inicial ele deu é mais 40. E o instante de tempo ele também deu. Perdão, o intervalo de tempo ele também deu. Ele deu como sendo 8 segundos. Então vou ter o quê? Que a aceleração é 0 menos mais 40 dividido por 8. Menos com mais, dá menos. Então tem que a aceleração é menos 40 sobre 8. Logo, a aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Por que menos 5? O que isso quer dizer? A aceleração negativa quer dizer o quê? Que ela está apontando para o sentido contrário do eixo. Certo? No sentido contrário do que eu arbitrei. Só que veja uma coisa interessante. A velocidade está apontando no mesmo sentido do meu eixo, enquanto a aceleração está apontando no sentido contrário. O que isso no fundo quer dizer? Quer dizer que a aceleração está apontando no sentido contrário da minha velocidade. O que isso quer querendo dizer? Que a aceleração está querendo reduzir a minha velocidade. A aceleração está indo contra o sentido do movimento. Ela está tentando fazer o quê? Reduzir a minha velocidade ao longo do tempo. Tanto é que ela faz isso. Após 8 segundos, a minha velocidade, que era 40 metros por segundo para cá, ela vira 0. Ela reduziu a minha velocidade. Então, sempre que a aceleração for positiva, quando a aceleração é positiva, eu vou ter algo como, por exemplo, 40 para 80. Certo? A velocidade do objeto é mais 40 e vai para mais 80. Sempre que ela for negativa, eu vou ter ela indo do 40, por exemplo, para 0. A velocidade reduz. Tudo bem? Então, guardem isso na mente. A aceleração é que a minha velocidade ela pode ser negativa. Não tem nenhum problema nisso. Basta interpretar o que ela quer dizer. Tudo bem? Pessoal, acho que é isso. A aula já foi bastante extensa. Vou deixar para vocês uma listinha com exercício. Façam, é importante. Não são difíceis. Só é confuso no começo, mas depois você pega. Tudo bem? Depois vocês pegam. Beleza? Então, um abraço, pessoal.